Há automóveis alienados em nome do falecido. E agora, como eu vou resolver essa questão? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal estadual especialista na fiscalização do ITCMD e hoje nós vamos conversar sobre como é que você vai resolver essa situação do automóvel em nome do falecido, tá? Antes de chegarmos lá, precisamos discutir algumas situações que eventualmente vão evitar problemas com bens omitidos, tá? Eu acredito que é importante a gente falar, antes de adentrarmos a situação do automóvel, em uma boa pesquisa de bens, tá? É bem verdade que, eventualmente, se você não faz essa pesquisa, pode ser até que você não descubra esse problema. Mas acredito eu que você, como advogado, advogada da parte, tem como um dos seus objetivos bem informar a respeito da situação jurídica da, que se desenha em torno do autor da herança, e isso inclui a informação dos bens que estão em seu nome, ainda que tenham sido alienados anteriormente. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês leve muito a sério essa primeira etapa de pesquisa dos bens, tá? Você, diante da entrevista com o cliente, você tem um pontapé inicial, óbvio que esse é um pontapé inicial, mas você tem que, no melhor dos sentidos, desconfiar daquela informação passada pelo cliente, tá? Será que é só aquilo mesmo que o cliente passou? Será que esses bens que o cliente passou realmente estão no nome dele? Eventualmente outros bens, como é o caso que acontece frequentemente com automóveis, foram por ele alienados, né, pelo autor da herança alienados e ainda estão em seu nome? Então é interessante a gente pensar nisso de forma ampla, tá? E nesse contexto eu trago para você que você pode solicitar ao juiz, né, que faça essa pesquisa junto aí ao banco de dados do Detran. Óbvio, em regra, é um banco de dados estadual, vai, digamos assim, ter alguma diferença de trâmite, mais dentro dos órgãos em cada estado, mas colocando de forma ampla, você tem que pedir ao juiz. É interessante que você peça ao juiz, de acordo com a situação que se desenha, para que faça a consulta a esse banco de dados. E quando é que vai ser conveniente esse tipo de consulta? Depende do perfil do seu cliente, tá? Muitas vezes você tem aí um cliente que tem muitas posses, né? Deixou muita, ou melhor, né? O cliente traz, né, a situação da herança, né, de um autor da herança que deixou muitas posses, que eventualmente demonstra alguma desorganização. Não estou aqui colocando essa situação da pesquisa dos automóveis em nome da pessoa como uma regra, tá? Não é uma regra, mas é interessante de você ter essa possibilidade em mente. Opa, o fulano, né, não era melhor, ali a melhor pessoa na organização, o fulano era meio reservado com as suas providências ali, a família não sabe de muita coisa, então talvez seja o caso trazer essa pesquisa à tona, tá? E aí a gente tem aqui algumas situações que dentro disso que eu acabei de trazer para você, da situação dos automóveis, a gente pode subdividir, digamos assim, esse problema de algumas maneiras. A primeira delas é o autor da herança fez a alienação desse bem. A alienação foi feita mediante preenchimento de recibo e esse automóvel ainda não foi transferido para o nome do comprador. Essa aqui é a situação mais tranquila de todas, tá? Muitas vezes uma ligação aí com o comprador para o comprador pode resolver, porque não é difícil que haja algum tipo de relação, né? Sejam conhecidos. Então, de qualquer maneira, uma ligação pode resolver, tá? Mas essa é a situação mais tranquila dentre as três, porque o autor da herança ele tomou todas as providências, né, a princípio, que eram que ele devia tomar para fazer essa alienação. Ele fez o preenchimento do recibo de compra e venda. Então, eventualmente, você tem aqui a falta da comunicação de venda, que muita gente acaba não fazendo, né? Uma comunicação de venda ao Detran. Mas essa ausência da comunicação de venda não vai impedir a transferência do veículo por aquela pessoa que fez a compra, tá? Então, essa é a primeira situação, a mais tranquila de todas. A segunda é a situação em que houve a alienação, mas não houve o preenchimento do recibo. E agora, falecido já partiu dessa para outra e não tem como ele fazer preenchimento desse recibo mais. Como é que a gente vai fazer?
Aqui você vai fazer constar na sua petição o automóvel e vai solicitar ao juiz um alvará autorizando essa alienação. E você vai deixar claro, né, que essa alienação aconteceu no momento anterior à morte. Perdão. Por que isso é importante? Porque dessa forma você deixa claro que aquela propriedade está constando ali única e exclusivamente para regularizar uma alienação que aconteceu antes, tá? Deixa claro aí para todo mundo ver o que está acontecendo, por quê? De forma alguma, a gente vai agora no que se pretende evitar em última instância, óbvio, né? Você quer a transmissão da propriedade sob a forma de alienação, né? Que aconteceu no momento anterior, mas de forma alguma você quer que eventualmente esse patrimônio seja dado como um patrimônio tributável, tá? Por que ele não é tributável? Porque ele não foi transmitido causa-mortes. O que é a transmissão causa-mortes? É a transmissão que acontece como decorrência da morte. Ele não foi transmitido causa-mortes para os seus herdeiros, sejam legais ou testamentários. Ele foi transmitido anteriormente de forma onerosa. Então a única coisa que você quer ali é que o juiz autorize a formalização dessa alienação que aconteceu no momento anterior, tá? Essa é a segunda situação, o que eu coloco como situação intermediária. E a terceira situação, qual seria? A terceira situação é o autor da herança fez a alienação de um automóvel e a família não fez, o autor da herança não fez o preenchimento do recibo e a família não sabe para quem foi essa venda, tá? Essa é a pior de todas. Antes da gente prosseguir, eu vou te pedir, se a gente está te ajudando até aqui, se a gente está conseguindo trazer informação para você, deixa o joinha aqui no nosso canal, ajuda bastante, e se inscreve para acompanhar os demais vídeos que vão vir. Toda quarta-feira, às 8 horas, tem vídeo novo aqui sobre inventários e os temas aí que circundam a realização do inventário, tá? Mas e nessa situação em que houve alienação no momento anterior à morte, obviamente, e não houve o preenchimento do recibo, o comprador não fez essa transmissão, porque obviamente, né, você levantou que esse automóvel ainda está em nome da pessoa, e as pessoas não sabem quem fez essa compra. Aí, colega advogado, colega advogada, eu te pergunto, você exerce a profissão da advocacia ou da mágica, né? Porque essa é a pergunta que temos que responder aqui. Não tem como a gente, diante de determinadas situações, preencher a falta de cuidado, né, vamos colocar assim, do autor da herança e a falta de informações da família, tá? Aqui não há o que fazer para solucionar o problema dessa família, tá? O que você tem a dizer para essa família é: vá atrás de quem fez essa compra, tá? Vá atrás de quem fez essa compra. E aí a gente é obrigado a encarar a seguinte questão. Tá, Jonatas, mas beleza, a família não consegue as informações. É impossível, não tem como conseguir essas informações. O que a gente tem a partir daqui? Aí a gente tem uma configuração que a gente tem que ser muito cuidadoso aí para trazer a seguinte consequência. Não vai acontecer nada. Calma. É possível que não aconteça nada. É verdade, é possível que não aconteça nada. Mas juridicamente é interessante que a gente entenda o que está acontecendo, ainda que seja para, a título de uma situação improvável, você informar para o seu cliente: olha, isso aqui está assim, assim, assado, é improvável, mas pode acontecer isso, isso e isso. Tá, entendi. E o que pode acontecer? Tá. Você tem um bem no nome do falecido. Então, qual é a pior hipótese disso aqui, né? Essa pessoa está aí rodando com esse bem e tá, uma multa atrás da outra. Multa, 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 multa. E aí, o que pode acontecer? Essas multas, quando não são pagas, elas são inscritas em dívida ativa. E pode acontecer a cobrança, tá? Óbvio, essa situação da inscrição em dívida ativa e posterior cobrança, ela não não acontece no estalar de dedos, tá? E se você emitiu a certidão negativa, no caso a gente está falando de multas de trânsito, a gente pode estar falando de multas de trânsito estaduais ou municipais. Você emitiu, em regra, serão estaduais, né? Emitiu a certidão de dívida ativa, só para ser correto, né? Também temos multas federais menos frequentes ainda. Voltando. Você emitiu a certidão de dívida ativa estadual, não veio nada. Beleza, esse inventário vai ser realizado.
Se posteriormente a esse inventário, vamos pegar a seguinte situação: fulano morreu em 2020. Em 2019 esse carro estava em poder de outra pessoa e essas multas estavam acontecendo. E agora, em 2022, 2023, isso virou dívida ativa e essa cobrança está acontecendo. Essa cobrança pode atingir o patrimônio dos herdeiros? Pode. A gente entra na situação de uma dívida que está em nome do de cujus, que pode ser cobrada dos herdeiros, tá? É provável que isso aconteça? É pouco provável, tá? É pouco provável, porque quando essas multas caem na mão do órgão responsável por fazer essa inscrição e posteriormente fazer a cobrança, tanto no momento da inscrição quanto no momento da cobrança vai ter um juízo sobre a conveniência, essa palavra que eu estava procurando, de realizar a execução dessa dívida ativa, tá? Porque a gente tem, por um lado, servidores que têm um tempo limitado de trabalho e, por outro, assim, virtualmente falando, uma dívida ativa infinita, né? Infinita quando comparado a essa quantidade de trabalho. Então não dá para executar tudo, a verdade é essa, tá? Então muita coisa nem dívida ativa vai virar. Então essa é uma possibilidade, ainda que remota, tá? E aí esse bem eventualmente pode estar abandonado em algum lugar, alguma coisa nesse sentido. É possível também que aconteça isso. Aí aqui a gente tem uma hipótese mais tranquila que esse bem não vai estar circulando, então não tem muito o que ele deixar em termos de rastro que vire dívida para vir a onerar os herdeiros. Obviamente, se acontecer eventualmente dívidas, né, relacionadas a esse bem chegando em nome do autor da herança após a morte dele, aqui está muito fácil de demonstrar que esse bem, essas multas não foram praticados, né, esses atos que geraram multa não foram praticados pelo autor da herança, tá? A gente chega num campo nebuloso, é verdade, mas que, resumindo tudo, depois desse cuidado que eu tive de te explicar, o que eu te digo aqui no final? Provavelmente não vai dar nada, tá? Provavelmente não vai dar nada. Você tem desde essas hipóteses aqui que eu te falei, até se a gente for e se, esse carro pode ter sido utilizado, por exemplo, numa prática criminal, entende? Então, assim, os e se, eles vão levar a gente para um mundo de situações que são possíveis, mas são improváveis, tá? Então, esse bem muito antigo e tal, muito provavelmente passou aí por uma cadeia de compradores que não estavam nem aí para documentação e eventualmente já está até no ferro velho ou abandonado no mato, aí vai saber, tá? Então, o resumo é esse, pessoal. Infelizmente, né, não há muito o que o advogado fazer. Tem uma última solução que eu sou obrigado a apresentar para vocês, ela foge um pouquinho do inventário, que é o seguinte: quando você tem o comprador, quando você tem o vendedor, que ele não toma as providências de transferência, você sabe quem é, e aí você tem a ação negativa de propriedade, tá? O polo ativo é você representando o vendedor, no caso, né, numa situação dessa seriam os herdeiros daquele que fez essa alienação, ou melhor, né, para ser tecnicamente mais exato, o inventariante. E no polo passivo, aquele comprador que não fez essa transmissão, tá? Só que aí você está pensando, mas isso pode ser feito no caso de ter sido vendido e não saber onde está. Tá. E aí quem consta no polo ativo da ação, tá? Aqui eu já estou pisando numa área que é um pouquinho fora do inventário. Busquei aqui antes de gravar esse vídeo sobre se há esse tipo de ação sem ter um polo passivo, apesar de eu já achar um pouco absurdo desde só de pensar na hipótese, e não achei nada nesse sentido, tá? Achei até que essa ação pode ser interposta proposta contra entes públicos, por exemplo, mas não vi essa ação sem polo passivo. Até porque, né? Tá, e o juiz vai acolher o seu pedido, ele vai transferir o bem para quem? Né? Você vai ter um bem aí, não vai ficar em nome de ninguém. É estranho, né? Então, não estranhou que eu não achasse nada nesse sentido. Tá, pessoal? Então, esse é o resumo dessa situação que é um pouco embaraçosa, digamos assim. Muitos colegas ficam sem saber o que fazer diante dela. Eu, mais uma vez, peço para você deixar o joinha aqui, te convido a curtir, a se inscrever no nosso canal
Lembro também que a gente está no Instagram todos os dias conversando sobre assuntos sobre inventário, os colegas colocando perguntas lá, e a gente todos os dias conversando sobre o tema e aprendendo muito juntos, e eu convido você para acompanhar a gente nessa jornada, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo para a gente poder conversar. Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.